Olá pessoal, está começando mais um Empreender, aqui na Rede Sim, comigo Marcelo Jafé. E hoje, nesse programa, nós teremos mais uma pessoa de Rio Bananal. É incrível a quantidade de pessoas de Rio Bananal que eu tenho entrevistado. E a curiosidade é muito grande, porque realmente é um celeiro de bons comerciantes, bons empreendedores, né? Vocês que acompanham a gente no Empreender. E hoje eu tenho uma satisfação muito grande. Nós estamos com um ícone do nosso estado, né? Uma referência musical no programa. Já tivemos outros cantores, mas hoje eu tenho uma satisfação, um orgulho de estar entrevistando para o Empreender o amigo, considero amigo, Elias Wagner, né? Elias, muito obrigado por aceitar o convite de estar participando aqui do Empreender, né? É um prazer para mim estar aqui junto com você, falar com esse povo bacana que está sempre ligado aqui na TV, te vendo, nas redes sociais também, né? Isso é muito bom. Estou feliz de estar aqui com você. Né? E diferente que as pessoas pensam, né? Porque o empreender, eu vou levar um cantor. Eu acho que o cantor é um dos maiores empreendedores que tem, né? Porque a vida de cantor, é um desafio compositor, todo dia, né? Não é? Verdade. É um desafio muito maior, não é? Quando a gente organiza a peneira da vida. Verdade, né? A malha da peneira da vida de cantor é mais fininha. Exatamente, né? É uma luta diária, né? Escolher músicas, jogar a música no ar sem saber se é boa, porque você imagina que a música é boa, mas você não tem certeza absoluta, né? Então é meio que um jogo ali, você joga na sorte. Joga na sorte. Elias, você falou uma coisa que eu fico assim, tem hora que a música passa por vários cantores, aí um grava, não dá sucesso, outro grava. Qual é esse mistério? Pois é. Qual é esse mistério? Você joga a música... Tem composições, eu estava vendo uma reportagem, desde de Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, a música tal eu gravei, não fiz sucesso, depois o outro gravou, fez um sucesso danado. Tem muitos assim, né? Tem muitos, não tem? Tem muitos. Às vezes é o jeito que o artista coloca, né? A voz dele, a expressão corporal, o sentimento que ele consegue passar na música, né? E casa, né? Quando casa o artista com a música, a coisa dá certo, né? Todo o universo conspira para que aquilo aconteça. Isso é muito importante, né? Mas eu falei que você nasceu em Bananal, né? Sim. Filho? Sou filho do seu Orlando Wagner, sou nascido lá no córrego Santo Antônio, pertinho do Rio São José, ali. Nossa, lá no nascente, Rio São José, que abastece a nossa Lagoa do Paraná. Exatamente, é isso aí. Né? E nasceu em Rio Bananal e sempre ficou por lá. Quando é que você veio para Linhares? Já mais adulto ou você já veio criança? Não, eu cresci lá, né? Eu saí de lá e fui viver na cidade de Governador Lindenberg com uns 20 anos. Né? Com uns 20 anos. E em Bananal você já estava na veia musical? Fala aí para mim, como é que essa veia musical entrou na vida de Elias Wagner? Pois é, o meu pai, ele tocava gaita, né? Então eu cresci ouvindo meu pai tocar gaita. Ele chegava da roça e ia tocar aquela gaitinha de boca. Sim. Né? Gostava de um faroeste, talvez, da época, né? Os faroeste que tocavam a gaita. Pois é, ele era apaixonado por isso. E eu apaixonado por música, né? Porque por causa disso, por causa do meu pai. As minhas irmãs, os meus irmãos, eles faziam parte do coral na igreja, sabia fazer primeira, segunda voz, sabia fazer requinta. Os irmãos todos cantam? Eles cantam, assim. Eles trabalham ainda na roça e eu seria lavrador com muita honra, com toda certeza, se a música não tivesse me achado, vamos colocar, né? E eu em 1999, eu estava morando já na cidade de Governador Lindenberg, quando eu tive, assim, eu precisava gravar um CD, porque até então eu fazia só barzinhos, né? Sim. Eu fazia barzinhos, fazia festinhas de aniversário, fazia muita festa de comunidade, porque na época podia fazer, né? As festas de comunidade era o que mais dava retorno, né? Teve uma época, por exemplo, que eu fiz 55 shows num ano em Rio Bananal. 55 festas de comunidade, né? Todo sábado tinha Elias Wagner. Muito bom.
Mas Elias, para quem está te vendo muitas vezes, pela primeira vez eu tenho certeza que vocês não estão vendo Elias Wagner, né? Porque Elias Wagner, ele passou por todos os canais de televisões, né? Ele é um sucesso nacional. Mas quem não sabe da história, diga para mim, o que levou o Elias Wagner para a cadeira? Isso é muito importante, que as pessoas que acompanham saibam isso daí, né? Verdade. Eu com 2 anos de idade, eu tive poliomielite. Poliomielite. Isso, paralisia infantil. Eu não tomei a gotinha, aquela gotinha que toma de 0 a 5 anos, né? E meu pai conta que ele pegou carona em um caminhão lotado de madeira para me levar até São Jorge Tiradentes, né? Dá mais ou menos uns 13 a 14 quilômetros da onde a gente morava. E quando nós chegamos lá, já era depois das 6 horas da tarde. Isso por quê? Porque o caminhão que ele pegou carona estava lotado de madeira e o caminhão quebrou o cabo de aço e eles tiveram que parar para poder organizar as toras. Quando nós chegamos ao posto de vacinação, era bem depois das 6. Na época, a vacina, ela vinha só uma vez. Ela não era como hoje, que você pode vacinar várias vezes. Sim. Né? Você pode, se você não for hoje, você pode ir amanhã, depois, enfim. E, quer dizer, ele me trouxe de volta para casa e a vacina só tinha no ano que vem. E aí, uma semana depois, eu estava no meio da roça, já andava, e saía correndo, e meu pai viu quando eu caí, levantei, saí correndo de novo, caí outra vez. E ele foi até lá para ver o que estava acontecendo, eu estava queimando de febre. E aquela época também era uma época que as pessoas procuravam muito farmácia quando você ficava com febre, né? Não tinha todo o recurso. Exato. E aí eu fiquei com febre 7 dias e indo na farmácia, né, durante esses 7 dias, né? Não passava a febre e voltava lá na farmácia. E a gente, assim, muito pobre, com muita dificuldade. E eu me lembro que meu pai sempre contava isso, que ele saiu comigo, ele mais a minha irmã, comigo no colo, e andou lá do Córrego Santo Antônio até aqui no Patrimônio da Lagoa a pé. Né? Isso dá o quê? Dá mais ou menos uns 25 a 30 quilômetros. 30 quilômetros, eu acho que dá. Uns 30 quilômetros a pé. Né? E assim, foi um momento muito difícil para ele, que ele me conta que até então eu ficava ainda em pé, e teve um momento na estrada que a minha irmã não estava me aguentando mais, aí ela me colocou no chão, quando ela me colocou, eu caí, e quando eu caí de barriga para baixo com o rosto virado para cima, porque o meu corpo havia arrancado das juntas já, né? Então eu sou hoje um milagre, né? Por eu estar aqui, poder contar essa história e poder viver, né? Que eu acho que é uma das maiores idades que a gente tem é viver e ser feliz. Olha que coisa, né? As pessoas vão lá e falam assim, vem cá, essa vacina é uma gotinha? Né? Pô, não parece nada, né? Exato. O que quiser é uma gotinha. Mas fica aí para você que nos assiste, essa triste história, sim, mas que ela tem uma missão, que é levar a você de casa essa conscientização, né? Vacine seus filhos, tenha o cartão de vacinação, leve no posto de saúde e veja todas as vacinas que precisa para a gente proteger a vida dos nossos filhos, dos nossos linharenses e de todo o Brasil. Né? Com certeza. Isso né? daí é muito Verdade. bonito. Verdade. Mas aí você estava lá em Rio Bananal e já cantarolava. Exatamente. Aí Então... aconteceu o seguinte, a minha irmã, eu queria muito um violão, né, de presente, e não tinha como. A gente era muito pobre e não tinha como comprar um violão. Eu não sei se naquela época um violão era tão caro assim, mas eu acho que as pessoas... Eu acho que era a gente que era muito pobre. Porque hoje eu Porque vejo eu tenho uma história e era caro. Pois é, que loucura. Hoje, quer dizer, em uma casa pode ter 2, 3 violões, né? E aí naquela época era tão difícil ter um violão. E a minha irmã, vendo a minha vontade de tocar violão, e aí ela pegou e na verdade eu fui ficar na casa dela, tomar conta dos filhos dela, para ela poder apanhar café, uma colheita inteira, e eu ia ficar em casa com as crianças, para que ela no final me desse um violão de presente. Isso é muito bom, né? E aí comecei, né? Comecei a tocar e aprender, e aos pouquinhos já tocava várias músicas, né? Eu sempre fui apaixonado por música. Eu falo que o meu sonho foi se tornando realidade aos pouquinhos, né? Mas antes de tudo isso, antes de eu ganhar esse violão, eu
fabricava um violão, eu mesmo fazia, pegava um serrote, cortava um pedacinho de pau assim, cortava aqui, fazia os traços assim, esticava a linha de anzol. Então, na realidade, o universo estava me entregando de presente tudo aquilo que eu sempre sonhei. Ele foi me entregando aos pouquinhos, né? Sim. Você vê, daquele pedacinho de pau, de repente materializou um violão de verdade. Isso é muito bonito, isso é muito bonito e gratificante. E já compunha? Pois é, eu já, na escola, eu já escrevia paródias, né? Fazia versinhos, desse jeito. E um pouquinho antes, nos bastidores, né? A gente estava aqui conversando, eu puxei aqui na memória quem eram os cantores antigos de Linhares, né? Aí a gente lembrou aqui dos irmãos Zanetes, né? Que conseguiram gravar LP, né? Sim, pela Copacabana, porque né? antigamente era muito mais difícil ou mais fácil? É porque tem uma comparação na vida da gente que a gente fala assim, pô, antigamente as coisas eram mais difíceis, hoje é mais fácil. Aí quem está nascendo hoje acha que tudo hoje está difícil. Né? É verdade. E a gente fica nessa dicotomia, né? Nessa dupla interpretação, que eu acho que lá atrás era tudo mais difícil, não era? Muito mais difícil, né? O vinil, né? Para gravar um discão daquele, só gravava em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Na época era dificílimo para isso. Depois, quase na era, quando estava acabando o vinil, começou a gravar vinil em Colatina. Mas você vê, o estado todo só gravava ali, né? Só em Colatina. Quer dizer, quem era cantor naquela época, nós vamos lembrar de qualquer músico do Espírito Santo, tinha que ir para Rio, São Paulo. Exatamente. Se tivesse no Espírito Santo não tinha chance. Quem dirá em Bananal ou Linhares. Pois é, e nessa época os artistas só faziam sucesso em São Paulo, Rio de Janeiro, que era nesses lugares, você tinha que ir para lá. Portanto, o Roberto Carlos saiu de Cachoeiro e foi para o Rio de Janeiro. Porque aqui não fazia sucesso, né? Mas aí, com muita luta, o vinil acabou e veio uma modernidade que facilitou um pouco. Pois é, facilitou, né? Entramos na época do CD. Facilitou um pouco, mas nem tanto, né? A facilitação mesmo veio quando entrou a música digital, né? Ah, mas isso vai ficar para daqui depois, a pouco. Então eu vou segurar isso daí, porque essa história do digital está me emocionando, porque você tem um depoimento para a gente que eu tenho certeza que é muito bom. A você de casa, aguenta um pouquinho, está na hora da gente correr ali para o nosso breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Empreender. Nesse programa temos a satisfação imensa de estar falando com Elias Wagner. Né? Elias, no primeiro bloco eu falei, segura as pontas para essa novidade. Antes da gente entrar no mundo digital, porque a gente estava comentando que é muito difícil gravar um CD naquela época, gravar um disco, só São Paulo, tudo. Mas você conseguiu gravar o seu primeiro disco em 99. Que veio acompanhado de uma fita, na época. Veio a fita cassete ainda. Uma fita cassete. Eu consegui gravar uma fita cassete. Gravou uma fita cassete, né? E o primeiro CD. E o primeiro CD já foi sucesso? Não. Eu achava que seria. Né? A gente faz a música e acha que está muito bom, né? Não. Seria. É uma loucura, né? Quando eu gravei o meu primeiro CD, em 1999, eu gravei com o Dalvimar Galo, que foi durante muito tempo o cantor do Anjo de Resgate, né, que é um sucesso em todo o Brasil, ali de Colatina. E assim, eu achava que aquilo ia tomar um rumo e em seguida descobri que não era tão simples assim, né, que precisava divulgar muito e que quando eu peguei meu primeiro CD, eu fui em São Paulo tentar mostrar as minhas músicas, porque era em São Paulo que distribuía as músicas. Né? E aí esbarrei com um monte de gente batendo na mesma porta. Né? E como eu não tinha bala na agulha para fazer isso, porque eu teria que comprar alguns programas, né? Sim. Mas eu sonhava com os programas de TV, e você vai ver que o universo, eu sempre
toco nesse ponto, Isso é muito importante. que o universo, 16 anos depois, me leva em todos os programas de TV sem eu gastar nenhum real. Mas em 1999, eu tô batendo em todas as portas de televisão em São Paulo e nenhuma abre as portas para mim. Nenhuma. Porque eu teria que ser alguém. Mas era assim, era como se só eu soubesse que eu era alguém. Ninguém mais sabia. Eu achava que eu era alguém. Mas as pessoas lá, elas não sabiam. Na realidade, foi uma pretensão muito grande minha, né? Era um sonho, né? É um sonho. E só se realiza quem tenta. Exatamente. Porque se você não tivesse tentado, também não se realizava. Exatamente. E aí veio o segundo CD, como é que veio? Pois veio é. O segundo, quando é que formou aquela parceria linda que tem com, né, você é o cantor que tem o privilégio de estar com Amado Batista, que é um querido nacional. Eu acho que Amado é o mais tocado no Brasil. Com certeza, né? Então, eu não estou acompanhando isso tudo, não quero falar bobagem aqui, né, ao vivo, mas Amado é o mais tocado no Brasil, não é isso? Mais tocado e mais vendido. Com certeza, o Amado sempre foi muito tocado. Ele fala a linguagem do povo, né? Então as músicas dele são músicas assim que tocam o coração das pessoas. E acredito que o Amado vai tocar a vida inteira. Nesse CD, em 2001 para 2002, eu lancei a música É Assim Que Eu Amo. O CD chamado É Assim Que Eu Amo. Foi quando eu saí lá da cidade de Governador Lindenberg e vim morar em Linhares. Porque aqui eu estaria mais dentro do eixo, que seria deslocar para Vitória com mais facilidade, e também para o lado da Bahia. Eu teria facilidade. Eu vou pedir a você aqui no ar e fotos, né? Eu quero que depois você mande fotos, porque na medida que a gente está passando isso daqui, a nossa produção vai jogar as fotos aqui, né? O Elias Wagner começando, o primeiro momento, o segundo. CD, né? Então você de casa aí já está acompanhando as fotos aí que vai rolar para vocês. Maravilha. Pois é, aí nessa época eu lancei o CD É Assim Que Eu Amo, que veio com essa música, que era o nome do disco, que depois em 2005 para 2006... ela foi gravada no CD e DVD do Amado Batista. Ele não sabia que a música era minha, ele não sabia que eu cantava a música, porque ele havia recebido uma fita que, volto a dizer de novo, o universo se encarregando de entregar uma fita para ele, que foi a segunda fita que eu gravei. Sim, mas era composição sua? Era composição minha. Oi, eu já estou arrepiado aqui da história, eu te juro, gente. Né? Alguém entrega uma fita para ele, eu não sei quem foi que entregou, e ele também não sabe. E ele gravou? E ele gravou e colocou DR. Aí quando eu vi aquilo, DR, mas quem é esse compositor? DR é quem? Quem é? E quem é o DR? Quem é o DR? E aí, naquela idade, são direitos reservados, né? Ele deixou o direito reservado e colocou o nome da música Força do Amor. E o nome da música É Assim Que Eu Amo, né? E o compositor seria eu. Aí ele veio dar uma entrevista na Rede Sim, que a Rede Sim até entrou em cadeia. Na época tinha 23 emissoras de rádio, né? A Rede Sim tinha. Hoje tem muito mais, né? Sim. Tem muito mais, mas na época parece que tinha 23. E aí ele estava no trânsito em Vitória, saiu do aeroporto, entrou no carro para ir até a Rádio Sim, a Sim FM. E aí, de repente, engarrafamento, o som ligado na Sim. Aí o locutor lá da Sim falou assim: agora vamos tocar a música do Amado Batista, Força do Amor, que é Assim Que Eu Amo. Que essa música é do nosso parceiro, do Elias Wagner. O Amado ouvindo o carro, ouvindo o rádio. Gente, aí não é o universo que conspira não, meu amigo, é as portas todas se abrindo. O Amado, caramba, achei o cara, rapaz. Achei o Elias, olha só. Até aquele dia, ele não sabia que a música era minha e não sabia nem o nome da música. E aí, como é que fica essa história agora de direitos autorais? Pois é. Quem compõe? Você tem música hoje composta por quais artistas? Quantos artistas? Pois é, o Amado, eu tenho algumas músicas gravadas lá no Nordeste por vários artistas de lá, porque o músico de forró toca muito lá. Aqui no estado do Espírito Santo, todos os artistas locais, todos gravaram alguma coisa minha, né? Então, isso é muito gratificante. A expressão maior foi o Amado. E o Amado, de repente, seguindo esse raciocínio, eles me ligam no ar, lá na rádio. Me ligam no ar,
pá, e o locutor falou comigo, e o Amado conversou comigo, beleza. E o locutor passou o meu telefone pro Amado. Aí em 2007, eu estava vendendo meus CDs na rua. Foi uma época que a minha vida estava muito difícil, eu tinha que dar um jeito na situação. E eu fui vender CD na rua. E eu vendi muito. Eu vendi mais de 300 mil CDs na rua, aqui em Linhares. Vendi muita coisa mesmo. Linhares, São Mateus, Pedro Canário. Eu ia todo dia para a rua. Eu saía com um carro lotado de CD e vendia o dia inteiro, autografava o dia inteiro. E eu estava lá no bairro Aviso, com o meu carrinho ligado, o som ligado. As meninas tudo em volta, vestido com a minha camisa, vendendo os meus CDs e eu autografando. E estava vendendo muito. E de repente, o telefone toca. O telefone tocando e o carro anunciando que eu estava ali, o Elias Wagner aqui na rua, quem quiser comprar o CD, pá, não sei o quê, e o telefone tocando. E eu não queria atender, porque eu estava vendendo muito, né? Eu não queria atender. Mas enfim, insistiu, eu peguei o telefone, alô, e o som ligado. Alô? Alô? Elias? E eu não queria baixar o som, estava vendendo muito, o povo estava em volta, né? Aí eu falei, Elias, é o Amado Batista. Eu já tinha esquecido disso aí, desse negócio aí que ele tinha gravado a minha música, porque eu achei que isso não ia dar em nada. Todo mundo gravava a minha música por aqui afora, não dava em nada. Não dava em nada. Aí falei, Elias, é o Amado. Quem é que está falando? É o Amado Batista. Aí eu baixei o som. Baixei o som. Amado Batista, Amado, tá bom? Tô bom, rapaz. Eu gravei a sua música, né, Elias? Eu nem pedi autorização, né, rapaz? Falei, Amado, grava tudo, rapaz. Grava tudo. E aí, rapaz, eu não sei se foi isso. O Amado, ele tem uma percepção assim muito grande. O Amado é um cara muito, como disse assim, um cara muito simples, é um cara muito amoroso, né? Por exemplo, quando eu conto a minha história, ele logo começa a chorar, ele é sempre assim, né? Quer dizer, nós acertamos tudo, ele perguntou quanto que eu ia cobrar, eu falei, não vou te cobrar porque você gravou, Deus me perdoe, claro que não. Aí ele falou assim, não, mas você fica tranquilo que os direitos autorais são seus. Eu falei, não, eu sei, tranquilo, já conhecia tudo sobre isso, né? E aí, passou 10 anos. Porque quando ele gravou a minha primeira música, ele havia feito um DVD em homenagem aos compositores desse DVD. E eu não fui participar, porque ele não sabia quem eu era. Entendeu? Entendi. E aí, em 2014, se eu não me engano, ele veio fazer um show em Linhares. E ele me ligou. E falou, Elias, eu vou sair agora meio-dia voltando para Goiânia. Você vem aqui no hotel 11 horas? Eu falei, vou. Fui lá, cheguei lá e falou, olha, eu gostei muito da música Sou Igualzinho a Você. E eu gostaria de gravar e gostaria de te convidar para cantar comigo no DVD Amado Batista 40 anos. Rapaz, eu fiquei sem acreditar. Falei, caramba, eu cresci ouvindo Amado Batista dentro de uma Brasília que nós tínhamos lá na roça, uma Brasília velha, que todo dia que eles iam ligar aquela Brasília, ela não pegava, de tanto que eu deixava o toca-fita ligado. Né? Então, e de repente eu vou gravar com Amado Batista um DVD, sendo que o Amado poderia ter convidado lá tantos artistas que ele é vizinho, né? Um monte. Ele é vizinho do Leonardo do Mas como você fala, eu tenho que acreditar, né? As estrelas, né? Pois é, né? Que interessante, muito bem. E os nossos cantores do Espírito Santo, você estava comentando, parece que eles vão subindo, chega em um teto, para. Existe um degrau tão alto que é a gente sair do nível estadual e ir para o nível nacional? O que você acha que trava isso daí? Eu vou pedir para você falar rapidinho, porque o tempo urge para nós, hein? Pois é, o estado do Espírito Santo não tem música. Esse aqui é o grande problema. Por exemplo, a Bahia tem música, o Nordeste tem música, o Rio Grande do Sul tem música, né? Você fala o estilo musical. Exatamente. O estado do Espírito Santo tem a tendência de gostar de músicas de São Paulo ou do Rio de Janeiro. E a minha última pergunta, que nosso tempo está indo. Nós estamos nesse momento de pandemia, nós estamos num novo normal, as pessoas estão tendo que fazer live, as pessoas estão mudando as coisas, e eu sei que você já tem um estúdio em casa, você já mudou sua vida todinha. Sim.
Não é tanto show mais que faz. É. Né? Eu tive o prazer da primeira live de você estar lá comigo, né? Participando dessa live. Você já grava para o YouTube, como é que é isso? Quer dizer, você já está no mundo digital muito antes dessa turma. Muito antes. Olha, eu comecei, na realidade, apaixonado por música, eu amo tudo isso, né? E quando eu gravei, quando eu fui para a TV com o Amado, eu pensei assim, caramba, para mim ficar perto dessas pessoas que me viram, o único jeito vai ser através da rede social. E aí então, o que eu fiz? Eu montei um estúdio em casa, né, onde eu entrava ao vivo no Facebook e de 2 anos para cá eu resolvi migrar para o YouTube. E aí comecei a fazer, toda terça-feira eu faço Elias Wagner Show, toda quinta-feira eu faço Elias Wagner Aquele Abraço. Como é que é o nome do seu canal? Elias Wagner? É Elias Wagner Cantor. Elias Wagner Cantor. Então fácil, anote viu, aí, gente? ó, né? Elias Wagner Cantor. Isso. E aí no sábado, como eu sou apaixonado por rádio, eu queria ser locutor de rádio, né? Mas ainda pode. Pois é. Mas, poxa, gente, eu tenho certeza que assim vai adorar ter você aqui. Né? Eu fui dentro do meu canal e criei uma rádio imaginária. Né? Então eu faço um programa tipo de rádio, que é o Elias Wagner nas ondas do rádio. E comecei brincando, fazendo programa de rádio, dava a impressão que era rádio, pá. E aí, 5 emissoras de rádio começaram a retransmitir em Minas Gerais. Então, assim, é uma felicidade muito grande, né? E depois, quer dizer, em seguida chegou a pandemia, eu já estava fazendo YouTube, né? Já estava fazendo praticamente todo dia, além dos clipes, né, que a gente lança, eu lanço todo mês uma música nova, né? E bate-papo, lá na minha casa chega muito presente de fãs pelo Brasil inteiro. Toda vez que chega um presente eu gravo, e tudo isso é conteúdo pro meu canal. Isso é um conteúdo, e vira uma loucura, né? Verdade. Gente, é um bate-papo tão gostoso, infelizmente. Eu falo toda vez, eu tenho que pedir mais tempo, não tem jeito, não, né? Gente, infelizmente nosso tempo está se esvairindo, né? Foi um bate-papo, nossa, eu estou muito satisfeito, muito grato com a sua presença. E tenho que pedir a você, como eu peço a todos os nossos entrevistados, olha para aquela câmerazinha ali que vai virar para você agora, né? E fala assim, que recado você dá para aquele que está começando? Que recado você dá para aquele músico, para aquele empreendedor, para aquele empresário, aquela pessoa que tem que romper todas essas peneiras que você rompeu? Meu pai sempre me dizia o seguinte, que se eu quisesse algo na minha vida, eu tinha que querer de todo o meu coração. Então, eu nem sei se meu pai acreditava realmente nisso, mas eu resolvi acreditar. E eu acredito que Deus pode tudo, né? E eu estou aqui para seguir em frente e eu acredito que você também pode. Isso daí. Elias, olha, tem que dar a mão prazer. Porque, né, nós estamos num momento de pandemia, mas o álcool está aqui para a gente desinfectar. Foi um grande prazer, né? Uma satisfação muito grande. A você de casa, né? O Empreender fica por aqui. Acompanhe agora a nossa programação local aqui na TV Sim, o seu canal local.